Oi pessoal, então esse é o terceiro vídeo que encerra essa primeira aula de evolução de caracteres contínuos e é uma aula preparatória, na verdade, onde a gente vai dar uma olhada em alguns conceitos básicos de genética quantitativa. A genética quantitativa ela trata da herança de caracteres contínuos, ou também chamados de caracteres complexos, caracteres que se apresentam com uma distribuição contínua, como essa distribuição de alturas em uma população de um colégio nos Estados Unidos, lá por volta de 1914. Então vocês estão vendo que os alunos aqui estão agrupados em categorias de altura que vão do mais baixinho, com 1,47 m, até o mais alto, com 1,88 m. E que a maioria dos alunos está aqui em torno de 1,70 m. Esse é o típico caractere que tem distribuição contínua e que é muito comum na natureza. Então, hoje, nesse último vídeo, a gente vai dar uma olhada um pouquinho no histórico do estudo da herança desses caracteres contínuos e como eles estão relacionados àquela herança que vocês já estão acostumados, a herança mendeliana, a herança de caracteres discretos. Então tá, para a gente entender de onde vem o estudo da genética quantitativa, a gente precisa pegar uma máquina do tempo e voltar para mais ou menos 100 anos atrás, 110 anos atrás, mais ou menos, quando as leis de Mendel foram redescobertas. E aqui entra uma parte histórica dessa aula. Quando as leis de Mendel foram redescobertas, elas eram tão poderosas e tão importantes que as pessoas acharam que aquilo era uma explicação para absolutamente tudo na natureza. Então, a especiação agora passaria a ser explicada por mutações em genes mendelianos. E em parte, isso levou a herança de caracteres contínuos a ser jogada para escanteio. Ora, o que Mendel fez? Mendel descreveu a herança chamada particulada, ou seja, duas leis muito importantes. A lei da segregação dos fatores, ou seja, alelos dentro de um mesmo lote segregam independentemente, e a lei da segregação independente, ou seja, alelos em genes diferentes, em loci diferentes, também se segregam independentemente. O foco de Mendel era em caracteres qualitativos, classificando os fenótipos em classes discretas, azul e vermelho, por exemplo. Na genética moderna, na genética atual, a gente diria que a genética mendeliana dava ênfase em genes de efeito maior, o que equivale a você olhar para mutantes de perda de função, por exemplo, knockouts, ou para diferenças fenotípicas discretas. Essas diferenças fenotípicas discretas vocês já estão muito acostumados a ver, como, por exemplo, ervilhas verdes e amarelas que ele usou, ou ervilhas rugosas e ervilhas lisas. Mendel buscou estudar a herança em caracteres simples de entender, e esses caracteres se comportavam de uma maneira discreta, não existia sobreposição entre eles. Então você até poderia variar a tonalidade do amarelo e a tonalidade do verde, mas você nunca iria confundir uma ervilha verde com uma ervilha amarela. Tudo bem, moçada? E a genética quantitativa, gente? A genética quantitativa, por outro lado, é o estudo da variação genética em caracteres com distribuição contínua, tipicamente com uma distribuição normal. Historicamente, isso vem da genética do melhoramento animal e vegetal. Na verdade, a genética quantitativa que vocês vão aprender nessas próximas duas aulas já vem sendo utilizada pela humanidade há mais de 10 mil anos para fazer melhoramento genético, para melhorar certas características
tanto em plantas e animais que são de interesse econômico ou cultural para as populações humanas. Então, essa seleção para o melhoramento de plantas e animais de uso econômico faz uso, na verdade, dessa teoria que a gente vai olhar de maneira bastante intuitiva nas próximas 2 aulas. E hoje em dia? Hoje em dia a genética quantitativa está mais focada em entender a base genética desses caracteres ditos complexos e suas implicações evolutivas. E essa é precisamente a nossa tarefa nas próximas 3 ou 4 aulas. Mas o que são esses caracteres complexos? E por que a gente chama eles de caracteres complexos? A gente chama eles de caracteres complexos porque eles não podem, em geral, ser estudados da mesma maneira que você estuda caracteres mendelianos simples, caracteres que têm uma distribuição discreta, que se manifestam fenotipicamente de uma maneira discreta. E por que eles não se manifestam dessa forma? Primeiro, porque em geral eles vão ser afetados por muitos genes. Podem ser dezenas, centenas ou mesmo milhares de loci ao mesmo tempo. Segundo, porque esses genes interagem entre si. Terceiro, porque tem efeitos ambientais. Quarto, porque tem interações entre esses genes e o ambiente. E por último, e a gente vai ver isso a fundo nessa parte do curso, existem efeitos epigenéticos. Ou seja, a soma das partes não necessariamente, a soma dos genes, não necessariamente dá os fenótipos devido à interação entre estes genes de uma maneira epigenética. Um bom exemplo de epigênese é a formação do ombro em mamíferos. Você tem um monte de genes determinando o crescimento dos ossos e da musculatura do antebraço e do braço. E tem um monte de genes determinando o crescimento e a musculatura dos ossos aqui que formam o suporte para os braços. Mas repara que quando, durante o crescimento, essas células e esses tecidos se encontram, vai ter uma sinalização para que você deixe de crescer rápido, porque você já está chegando no limite do seu crescimento ali. Você encostou fisicamente o ombro no braço. Isso é chamado de epigênese. Não tem um gene específico dizendo pare de crescer. A própria interação entre os tecidos vai servir como algo que vai desacelerar o crescimento. Então a gente está falando de uma complexidade bastante grande aqui, gente. A nossa tarefa é simplificar isso para que a gente possa entender como se dá a herança desses caracteres complexos, como por exemplo peso, altura e etc. Ora, essa é a nossa distribuição normal, e ela é caracterizada pela média e pela variância, ou pelo desvio padrão, que a gente já apresentou na aula passada. Agora, eu não apresentei esse slide para vocês, e ela tem um poder muito grande, a distribuição normal, por causa dessa figura aqui. Ó. Se vocês repararem, olha o que essa figura está dizendo. A média está aqui, centrada no zero, e vocês estão vendo que um desvio padrão para cima e um desvio padrão para baixo da média, eu vou ter nesse intervalo 68% das observações. Então, 68% das observações dos indivíduos daquela população devem cair nesse intervalo de -1 a +1 desvio padrão. Repara que 95% das observações devem cair no intervalo entre -2 desvios padrões e +2 desvios padrões. Isso indica que 2 desvios padrões para cima e 2 desvios padrões para baixo da média vão conter a imensa maioria dos indivíduos naquela população. E com 3 desvios padrões, vocês estão vendo que eu vou ter 99% das observações contidas nesse intervalo entre -3 e +3 desvios padrões. A própria curva normal, na verdade, ela me dá uma dica do que seriam genes de efeitos maiores e genes de efeitos menores.
Os genes de efeito menor vão estar contidos aqui nesse intervalo dentro da curva normal, enquanto que os genes mendelianos discretos vão ter efeitos fenotípicos tão grandes, mas tão grandes, que eles vão escapar desse intervalo de -3 e +3 desvios padrões. Então, de agora em diante, a gente vai estar falando de genes que, em geral, têm efeitos fenotípicos menores do que 2 desvios padrões ou 1 desvio padrão em geral. Então tá. Um pouquinho de história aqui. A redescoberta das leis de Mendel levou aos cientistas da época, lá na virada do século XIX para o século XX, a acreditar que a genética mendeliana explicava absolutamente todos os fenômenos da herança. Mas repara que a genética quantitativa já vinha se desenvolvendo. Caracteres como altura, como peso, também eram estudados e pareciam ter um fenômeno de herança também. Ou seja, pais mais altos deixam filhos mais altos, pais mais baixos deixam filhos mais baixos. Alguns experimentos foram cruciais em mostrar que a herança dos caracteres contínuos, a herança quantitativa, também era mendeliana. Um desses experimentos foi um experimento feito em 1909 por Nilsson Well. Esse geneticista escandinavo pegou 2 variedades de trigo, 2 variedades puras. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que essas variedades foram tão endocruzadas que os indivíduos que compõem essas variedades são praticamente homozigotos para o genoma inteiro. Então ele pegou uma variedade branca e uma variedade vermelha. Esses eram os parentais. Ele cruzou essas 2 variedades para produzir uma F1 híbrida. Uma F1 que era absolutamente heterozigota, tudo bem, para o genoma inteiro, e que se apresentava com uma coloração rosa. Só que o Nilsson Well não parou aí, ele fez mais uma coisa. Ele pegou essa F1 heterozigota, híbrida, e cruzou com ela mesma, liberando um monte de variação genética e produzindo essa distribuição fenotípica de frequências que vocês estão observando aqui. 1 para 64 de branco, puro, igual a um dos parentais, 1 para 64 de vermelho, puro, igual a um dos parentais, e uma distribuição de valores de cor intermediária. Quando você coloca isso num gráfico, olha o que você observa. Uma distribuição normal. Então repara que com 3 loci, com 2 alelos afetando a coloração do trigo, Nilsson L. podia explicar por herança mendeliana particulada, seguindo as 2 leis de Mendel, essa distribuição contínua que vocês estão observando aqui. Então, a distribuição de coloração do branco até o vermelho, passando por vários tons de rosa e vermelho mais claro, podia ser explicada pela herança mendeliana. Isso deveria ter caído como uma bomba e acabado com essa rixa entre geneticistas quantitativos e geneticistas mendelianos. Porque o que o Nilsson está mostrando aqui, moçada, é que a genética quantitativa também é devida à herança mendeliana, tá claro? Só que é a herança de vários loci ao mesmo tempo. Só que não resolveu o problema. O problema só foi resolvido em 1918, quando uma teoria foi proposta para fusionar a genética mendeliana com a genética quantitativa. E esse é o tema da nossa próxima aula. Mas antes da gente chegar lá, eu queria mostrar um outro experimento historicamente muito importante e que serve para ilustrar um outro fenômeno muito importante. Aqui vocês têm novamente 2 linhagens puras, tá? Nesse caso de tabaco, é um experimento feito pelo geneticista inglês East, publicado em 1916, e ele estava olhando para o caráter, a altura da flor, tá? O comprimento da flor, a altura dessa corola.
Então ele tinha duas linhagens parentais puras, que eram geneticamente homogêneas dentro de cada uma delas. Os indivíduos eram absolutamente homozigotos para o genoma inteiro, tá bom? E aqui vocês estão vendo a distribuição de frequências da linhagem pequena e a distribuição de frequências da linhagem grande. Da mesma maneira como o Nilsson L., ele cruzou essas duas linhagens para produzir uma linhagem híbrida, que era intermediária entre estas duas parentais. E aqui vocês estão vendo a distribuição de frequências dessa linhagem F1, dessa linhagem híbrida. Então a média está aqui, intermediária entre os dois parentais, e vocês estão vendo que tem variação aqui também nessa F1. Repara que essa F1 é absolutamente heterozigota, tá bom, gente? Todos os indivíduos são iguais, eles são heterozigotos para o genoma inteiro. Não satisfeito, East pegou essas flores da F1 e cruzou com elas mesmas, para produzir essa F2 que vocês estão observando aqui. E não satisfeito, ele pegou os indivíduos pequenos da F2 e cruzou com eles mesmos, para produzir essa distribuição na F3. Pegou os indivíduos intermediários e cruzou com eles mesmos, para produzir esta outra F3 aqui. E pegou os indivíduos bem grandes da F2 e cruzou com eles mesmos, para produzir esta outra F3 aqui. Ora, o que o East mostrou, moçada? Duas coisas muito importantes. Primeira coisa importante, tem herança mendeliana aqui? Claramente tem. Por quê? Porque se eu pego pequeno com grande, eu produzo um intermediário. Mais ainda, se eu pego só os pequenos da F2, eu produzo em geral flores pequenas. Se eu pego só os grandes e cruzo com eles mesmos, eu produzo flores grandes. Então, está tendo transmissão de informação genética de uma geração para outra. Os filhos estão saindo parecidos com os pais. Isso é absolutamente condizente, como Nilsson L. mostrou antes, com a herança particulada mendeliana de vários genes ao mesmo tempo. Mas tem um outro detalhe nesse experimento que eu não sei se vocês perceberam. Esses caras são geneticamente homogêneos, né? Estes também são, e estes também são. Mas eles são fenotipicamente iguais? Eles são idênticos do ponto de vista fenotípico? Não. Vocês têm variação aqui, não tem, moçada? Vocês têm plantas que são um pouquinho menor aqui e plantas que são um pouquinho maiores dentro desta parental, que é geneticamente homogênea. Por que isso está acontecendo? Por causa de variação ambiental. A quantidade de água, a quantidade de luz, a quantidade de nutrientes no solo não é homogênea entre as plantas. Por mais que você esteja num ambiente controlado de laboratório, vão existir variações ambientais que vão afetar a expressão fenotípica. Então, esse experimento do East é muito importante, porque ele apresenta a vocês algo fundamental quando vocês estão pensando em caracteres contínuos. O fato de que a gente tem uma contribuição do ambiente para a expressão fenotípica. Por estarmos falando de caracteres fenotípicos de tamanho, não dá para pensar mais de uma maneira simplificada como a gente pensava na sequência de nucleotídeos do DNA ou na sequência de aminoácidos na proteína, que vão ser praticamente independentes do ambiente em que você se encontra. Aqui, quando a gente está falando de fenótipos quantitativos, a gente tem que considerar que tem uma contribuição, que pode ser maior ou menor, do ambiente para a expressão destes fenótipos. E aí eu deixo para vocês um trecho do artigo do East, onde ele comentava sobre o problema dessa rixa entre a genética mendeliana e a genética quantitativa. E é representante daquilo que a gente chama do Zeitgeist, do fantasma dos tempos, do espírito dos tempos.
que era o pensamento prevalente naquela época, tá? Em 1916. Como vários autores têm chamado a atenção, os caracteres mendelianos provavelmente são devidos à interação de vários genes, esses caracteres contínuos. E presumivelmente cada gene pode exibir vários efeitos somáticos, vários efeitos em várias partes do organismo. Ainda assim, ninguém duvida que a notação mendeliana descreve a herança de coisas como a cor acuradamente e concisamente. É estranho, portanto, que alguns geneticistas ainda recusem acreditar que a herança de caracteres de tamanho possam ser descritos da mesma forma, sem pressupostos adicionais. Absolutamente claro e cristalino dizendo a herança de caracteres de tamanho também é mendeliana. E é estranho que alguns geneticistas ainda não aceitem isso. Isso só foi ser resolvido 2 anos depois, tá, gente? Quando Ronald Fisher propõe a teoria que a gente vai olhar na próxima aula. Mas antes de chegar lá, eu quero mostrar para vocês mais um efeito do ambiente. Aqui é um experimento onde eu tenho os mesmos genótipos criados em altitudes diferentes, em ambientes diferentes, tá? Então aqui eu tenho clones de uma mesma planta parental. A planta 4 em altitude nível do mar, a planta 4 em altitude de 1.400 metros e a planta 4 em altitude de 3.000 metros. E a mesma coisa para as outras colunas aqui, tá bom? São os mesmos genótipos em 3 ambientes diferentes. O que vocês estão vendo? Vocês estão vendo que em baixa altitude a planta 4 é aquela que tem a maior altura. Mas em altitude intermediária, ela é a menor de todas. E quando você vai para a altitude elevada, novamente ela é a que tem o maior fenótipo, a maior altura. Tá claro, gente? Por outro lado, esta daqui é intermediária, é mediana no nível do mar. Mas quando você passa para uma altitude de 1.400 metros, ela é a que tem o maior tamanho corporal, a maior altura. Então repara que este experimento está mostrando para vocês que o ambiente pode interagir com o genótipo para produzir fenótipos muito diferentes, dependendo do ambiente em que aquele genótipo está se expressando. E se a gente colocar isso em forma gráfica, vocês vão ver que como esses genótipos se expressam nos 3 ambientes é muito diferente. Isso é chamado de interação genes e ambiente. E em grande parte do nosso curso, de agora em diante, a gente vai ignorar essa interação entre genes e ambientes, tá? Porque em geral a gente vai estar falando de uma população dentro de um ambiente controlado. Mas eu quero que vocês estejam atentos ao fato de que isto pode contribuir muito para a variação fenotípica, tá bom?